Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. O meu cabelo é sempre mais branco. Hoje quero falar de uma coisa que vejo acontecer muito na minha empresa, na empresa dos meus clientes, né, de consultoria, de mentoria. É o seguinte: o problema não é o problema. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a maioria das vezes, eu diria 90, 95% das vezes, aquilo que está na frente de vocês não é o problema, mas é um sintoma de uma outra causa. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu vivo isso há 20 anos. E hoje, depois de 20 anos de empreendedorismo, eu acho que eu achei uma forma de pensar, mudou o meu sistema, o meu mindset, né? O meu sistema de pensamento, né? Que me permite de identificar rapidamente a causa de um problema. Então, assim, a maioria das pessoas chega a ter a minha consultoria achando que aquilo que eles têm na frente, o sintoma que eles têm na frente, seja o problema. Mas nunca é o problema de verdade. Não é só um jogo de palavras. É, de verdade, existe uma dificuldade em entender a, o palco dos bastidores, o sintoma da causa da doença. E é muito difícil, eu estou percebendo que é muito difícil. Só que existem algumas ferramentas, algumas formas de pensar que ajudam a entrar em profundidade e, digamos assim, e resolver em parte esse problema aqui. A primeira coisa importante, a primeira coisa que a gente tem que focar é o seguinte: a primeira coisa que você tem que saber é que se você resolve o sintoma, você não está resolvendo o problema. Isso parece óbvio, né? Mas é isso que acontece. O que eu quero dizer? Digamos que você está com um problema. Aparentemente, a causa do problema é falta de vendas. Então você não está vendendo. Só que esse aqui não é o problema. Esse aqui é um sintoma. Você não está tendo vendas. O problema está em outro lugar. E são vários lugares. Pode ser está faltando número de lead. Pode ser a qualidade de lead. Pode ser que vocês não estão revendendo outros produtos para os clientes já ativos. Pode ser a taxa de conversão dos vendedores. Pode ser número de vendedores insuficientes a atender o número de leads. Então, assim, há várias causas para um sintoma. Então, assim, o teu sintoma é eu não tenho vendas. Ainda no nível ainda acima é eu não tenho dinheiro que está chegando das vendas. Então você acha que é o problema as vendas. Mas as vendas não é o problema. Existem outras coisas que não estão trazendo as vendas. Como resolver esse problema? Primeira coisa, você tem que aprender a reconhecer isso. Primeira coisa, ficar ciente desse problema, que você vai resolvê-lo só começando a focar na procura da causa, né? E não resolvendo o sintoma. Essa é a primeira coisa. A segunda é, considerando que há várias causas, desculpa, sim, várias causas para um sintoma, ou seja, você não tem vendas, você se pergunta por que não tem vendas e você desce de nível, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar a técnica do 5 porquê, né? A primeira coisa é, digamos que você tem problema de vendas. Você se pergunta por que tem um problema de vendas? Porque não estão chegando bastante lead. Beleza. Por que não estão chegando bastante lead? Porque não estamos fazendo tráfego ou suficiência para atender os nossos vendedores. Por que não estamos fazendo tráfego ou suficiência para os nossos vendedores? Para trazer leads para os nossos vendedores, porque não temos grana para fazer essas campanhas. Então, assim, um problema que aparentemente era de venda, ou pelo menos o sintoma ia refletir nas vendas, nesse caso cai no financeiro por uma falta de caixa. Então, você tem que tomar uma decisão completamente diferente do que o primeiro caso. É, se vocês prestam atenção, a empresa de vocês é completamente cheia desse tipo de ilusões. Eu chamo elas de ilusões. Ou seja, vocês estão pensando que o problema seja no lugar, quando na realidade está no outro lugar. E isso aqui é muito importante para quando vocês irão aplicar a solução. Se vocês não identificam essa causa aqui, que às vezes podem ser diversas, porque, por exemplo, você pode ter uma falta de lead, mas ao mesmo tempo você pode ter um problema com a conversão dos teus clientes. Ou, desculpa, dos teus vendedores. Ou, por exemplo, você não está tendo vendas porque não está vendendo outros produtos aos clientes que você já tinha na base. Então, assim, primeiro, identificar digamos assim, um problema é uma arte, beleza? De onde a gente começa? Começa sempre do sintoma, né? E tenta fazer uma engenharia reversa. Fazendo pergunta tipo, por que vocês chegam nesse ponto aqui? O outro sistema que eu uso no meu dia a dia é aquele de, muitas vezes, mesmo não seja 100% seguro, né? Mas você pode pedir diferentes opiniões para vários membros da equipe. Por exemplo,
Uma pessoa pode te dizer que o problema está no lugar, o outro está no outro lugar, o outro ainda pode te falar que está em. Um pode te falar, está faltando cliente, os vendedores não estão convertindo, aquele outro não tem tráfego suficiente. Então, você começa a analisar e você chega a uma conclusão. A conclusão é que é de tentar entender onde está esse problema aqui. O problema pode estar também em vários lugares. Então, assim, você pode fazer um planejamento e começar, por exemplo, a resolver uma parte dessa causa aqui. Por exemplo, nas vendas. Você pode começar treinando os vendedores, dando feedback, aumentando o engajamento deles, aplicando um sistema por exemplo, de meta diferenciado, com premiações diferenciadas. Assim, são várias as soluções. As soluções você é, vai pensar depois, né? A primeira coisa, a parte mais importante, para você não desviar do caminho, é aquilo de identificar o problema. É o verdadeiro problema, que está na causa, né? Então, assim, resumindo, não foque no sistema, não foque no sintoma, procure sempre a causa. A causa você pode procurá-la fazendo sempre, se perguntando sempre o porquê de uma certa condição dentro da tua empresa. Eu aqui fiz o exemplo das vendas, mas pode ser aplicado ao financeiro, à cultura em geral, ao gerenciamento de pessoas. E lembre sempre que o problema não é o problema, principalmente quando são os outros membros da tua equipe que te trazem o problema. Então, assim, eles podem te dizer, temos um problema no tempo de entrega do material. Você sabe que é o sintoma, né? Mas os problemas são em outro lugar. Sei lá, talvez você tinha um planejamento de produção com o teu PCP diferente daquilo que vocês usam como métrica para passar aos clientes, né? Então, talvez você tenha que rever esses tempos de produção ou de logística, né? Mas assim, não esqueça, o problema não é o problema. Sintoma não é a causa. Então, assim, sintomas, você vê o sintoma, se pergunte por que desse sintoma, pelo menos 5, 6 vezes. E você já se aproxima mais de uma causa, beleza?